Olá a todos, eu sou Santiago Figueroa e eu vou apresentar então para vocês a linha de luz Coati. Talvez para ver essa aula seria legal vocês terem visto antes toda a parte de interação radiação-matéria e da parte de espectroscopias de raio-x, talvez a aula 3 do Ricardo e a aula 7 do Tiago, que podem ser um complemento interessante antes de vocês verem essa aula sobre a linha de luz. Então, coati é esse pequeno animal que vocês podem encontrar bastante no Parque Nacional Cataratas, certo? Lá em Foz. E a gente deu essencialmente esse nome pelo acrônimo, né? Em inglês, Quick X-ray Absorption Spectroscopy for Time and Space Resolved Experiments, que é o acrônimo da linha. Então, a nossa linha, a equipe sou eu coordenando, a Amelie como pesquisadora, o Alexei, certo, que é o nosso supervisor de instrumentação, e o Júnior, que é o nosso assistente, certo? Também temos o Igor, que está como estagiário, atualmente desenvolvendo a parte de software. Então, nossa linha de luz tem um range de energia que vai de 4.5 a 35 keV. Isso nos permite, então, trabalhar em borda K desde o titânio, certo? Todos os elementos 3D até o xenônio. E o resto da tabela periódica a gente pode medir em borda L. A gente tem uma resolução de energia que é o suficiente para poder fazer a técnica de absorção de raio-x e tem um fluxo de fótons que nos permite também fazer as medidas rápidas, certo? A gente tem uma velocidade de aquisição, então, que vai na ordem de 100 a 500 milissegundos por scan, dependendo da faixa de energia. E nossa linha é uma linha de dipolo, então a gente tem, a nossa fonte é o superband, certo? A 15 metros dentro do anel a gente tem o nosso primeiro espelho colimador, certo? Que está refrigerado. Depois a gente tem o nosso monocromador, certo? Na cabana ótica já monocromador de duplo cristal, que permite fazer essas medidas rápidas, certo? Um monocromador especialmente desenhado aqui no LNLS, pelo grupo que coordena o Renan Geraldes. E depois também a gente tem outro elemento óptico, que é um espelho focalizador, toroidal, que focaliza o nosso feixe sobre a amostra, a 45 metros, e a gente tem um tamanho de feixe variável, que é da ordem de 10 por 15 microns na posição focal, mas se a gente se afasta da posição focal, a gente pode ter um feixe da ordem de milímetros, de 6 por 0,6 milímetros a 3 metros. Então, a gente tem uma linha especialmente dedicada, então, para fazer estudos quimicamente seletivos, certo? E com resolução temporal e espacial, o que nos permite, então, abordar todos esses problemas que eu falava, certo? De fazer estudos in situ e em condições operando. Bom, talvez muitos de vocês se perguntem por que uma linha para fazer estudos in situ e operando. Muitas vezes a gente está interessado, certo, em catálise, em ciência de materiais, em entender, certo, processos, né? Ou seja, coisas que ocorrem em função do tempo quando os catalisadores ou os materiais estão em determinadas condições de ambiente de amostra, ou seja, temperatura ou pressão de gases, e a gente quer saber o que acontece, certo, ao longo do tempo ou ao longo do espaço na amostra, à medida que esse processo está ocorrendo. É de muito interesse na indústria saber isso. A gente sabe que as propriedades estruturais, certo, e químicas, elas são afetadas pelo ambiente em que operam e as condições de operação. Então, não é a mesma coisa a gente caracterizar um material antes e depois de um processo. É muito interessante ver o processo ocorrendo e poder saber o que está acontecendo com o material. É por isso que esse tipo de estudos in situ e operando cobram uma certa relevância. Não só para essa linha, para outras linhas também.
E também pode acontecer que vocês queiram determinar processos em estados que não são estacionários. Então, que a gente pode estimular o sistema com algum pulso de temperatura ou pressão e ver processos cinéticos muito rápidos. Então, essa linha é uma linha adequada para fazer esse tipo de estudos. Então, a ideia é que a gente pode também nessa linha combinar técnicas, né? A gente vai ter várias técnicas disponíveis, não somente a absorção de raio-x, que vai ser nosso core, né, da linha, mas a gente vai também ter outras técnicas complementares, certo? Que nos vão permitir, então, encarar esse tipo de estudos de sistemas que são complexos, né? Então, a gente vai utilizar a técnica de absorção de raio-x ou de X para fazer estudo do entorno local, ver estado de oxidação, estrutura eletrônica, estado de spin, ou quando a gente tem vários elementos químicos e a gente quer resolver, que talvez são próximos e a gente quer resolver, a gente pode usar essas técnicas, mas também a gente pode estudar, por exemplo, as fases presentes, né, em longo alcance com difração, a gente pode ver as fases de superfície ou pequenos cristalitos também com Raman. A gente pode ver as espécies de superfície com espectroscopia de infravermelho. Então, tudo isso também se pode fazer estudando as taxas de reação ou fazendo medidas operando, usando ao longo do processo na saída do reator espectrômetro de massas ou um cromatógrafo de gases. Então, todas essas medidas simultâneas, né, na combinação que seja possível, cobrindo a mesma área de amostra, certo? Ao mesmo tempo, né, sem a necessidade de ter que usar outros reatores ou outros aparelhos, mudar o reator, mudar as condições, às vezes, nos permite, então, preencher essa lacuna, né, de informações sobre a amostra, utilizando uma medida simultânea, certo? No mesmo reator, no mesmo tempo. Então, isso é muito útil para poder compreender com mais de uma técnica, né, esses sistemas químicos que são complexos e dessa forma, então, ter uma ponte ao conhecimento, preencher essa lacuna que a gente tem de conhecimento e utilizando uma única medida experimental simultânea. Então, aqui vocês podem ver uma visão da nossa mesa experimental planejada. A gente tem todos os equipamentos nela e a gente pode variar o tamanho do feixe movimentando a mesa como um todo. A ideia, digamos então, desse tipo de linha é a gente poder fazer estudos do tipo de, como exemplificado por Stotzel em 2012, onde ele estudou a oxidação catalítica parcial do metano, certo? Em um catalisador de paládio suportado em alúmina. Então, ele introduz uma proporção de 2:1 de metano a oxigênio e vai vendo o processo num reator de leito fixo, como ocorre ao longo do tempo e ao longo do reator. Então, ele pode fazer esse estudo temporal e espacial, ver a ignição e ver a desativação do catalisador e seguir o que vai acontecendo. Essencialmente, ele viu que inicialmente, então, a gente tem a ignição do catalisador, o catalisador se reduz, certo? Então, tirando a parte de óxido de paládio, passando para um paládio metálico. Esse processo, então, logo vai formando pontos quentes, certo? Pela própria oxidação catalítica parcial do metano. E você vai tendo, então, o processo de desativação, certo? À medida que isso ocorre, você vai ter um perfil, certo? Nesse reator de estados oxidados, estados nos quais o paládio incorpora carbono, que se pode ver por difração de raio-x, e ao longo do processo, com os ciclos, a gente pode ver um incremento no tamanho de partícula. Então, isso dá uma mudança, certo, na velocidade na qual se dá o processo
E isso dá uma ideia da complexidade desse tipo de sistemas e por que é tão importante estudar eles nesse tipo de condições. Bem, com o nosso espectrômetro X, essencialmente é um espectrômetro do tipo von Ramos, a gente vai ter 3 cristais analisadores e vai poder medir com ele, então, todas essas técnicas de channels de alta resolução, certo? Também a técnica de espectroscopia de emissão não ressonante e a espectroscopia de emissão ressonante. Então, vamos ter tudo preparado para vocês, para poder utilizar essas técnicas. Essencialmente, a gente escolheu ter um von Ramos nessa linha porque é uma linha para estudos in situ e esse espectrômetro é um pouco mais rápido na coleta que o espectrômetro do tipo Johan. Estamos vendo também a possibilidade de incorporar uma nova técnica na linha, que é essa tomografia de absorção de raio-x em condições de operação, que seria muito interessante para estudar catalisadores, certo? Em condições de operação, fazendo imagens, certo? Espectroscópicas do material e permitindo ver como muda, por exemplo, o estado de oxidação no volume do material nas condições de operação. E isso é bem interessante e é uma coisa relativamente nova, apareceu esse ano. Então, estamos vendo a possibilidade de instrumentar isso na linha e se a gente conseguir fazer, eu acho que vai ser de grande interesse para o pessoal da catálise. Como vocês podem imaginar, toda essa, digamos assim, coleta de dados pode gerar uma quantidade de dados enorme e a gente vai ter que lidar com isso. E a gente está pensando também atualmente nesse problema, né? A gente viu que a gente pode gerar talvez um volume de 25 gigabytes por hora, talvez mais de dados nessa coleta rápida. Então, precisamos ter ferramentas, certo, para tratar esses dados. Existem alguns programas que estão disponíveis para fazer isso, o LART, por exemplo, o Presto Pronto, trata muitos dados. E a gente pensa trabalhar na linha utilizando o Jupyter. Então, a gente está desenvolvendo alguns dados para fazer análise de grandes conjuntos de dados, certo? Grandes matrizes de dados, e essencialmente isso é um tratamento estatístico. Então a gente encarou a análise multivariada como uma coisa que a gente já tem experiência, tanto eu quanto a Meli, e encaramos a ideia de ter disponível na linha programas para fazer análise de componentes principais e análise de multivariate code resolution. Então, isso nos vai permitir dar respostas rápidas à saída de dados, de tratamento de dados e poder tomar decisões. A gente, então, tem uma definição ainda com relação ao budget da linha, por tudo isso que está acontecendo com a Covid. Como vocês podem imaginar, isso afeta também a gente, mas a gente tem todo o projeto, em princípio, feito para começar as compras quando houver budget. A gente tem o projeto de cabana, estação experimental e sala de controle essencialmente terminado. A gente já comprou o primeiro e o segundo espelho, que vão chegar agora entre julho e setembro. O monocromador, o projeto está terminado, porém nos falta essa definição. E, bom, toda essa parte de cabana experimental e comissionamento também depende do anterior que eu nombrei para vocês. Assim que, no momento, a gente espera que em 2022 tenhamos boas notícias com relação ao budget da linha e, bom, ainda esse ano e a gente possa, em 2022, terminar o que falta para fazer realidade a linha. Bom, queria agradecer a vocês aqui então, a gente está na saída da linha no Sirius e esperando que vocês também possam ver o nosso site, coletar informações sobre a nossa linha também lá e qualquer pergunta a gente é ouvidos. Obrigado pela atenção, podem mandar as suas perguntas para esse e-mail quati@lnls.br. Muito obrigado.